Olá, seja bem-vindo a mais um programa Dose de Gestão, da Comissão Especial em Administração de Serviços de Saúde, aqui do CRA-RJ. E como você já sabe, estamos no mês do administrador, no mês do profissional da administração, e daqui a 3 dias também comemoramos o Dia da Segurança do Paciente, dia 17/9. Então, é uma data importante para a gestão de saúde, para os administradores. Por isso, nós trazemos aqui hoje um tema mais do que especial, que é gestor de saúde. Qual o perfil ideal? E quem vai falar sobre isso com a gente é a administradora Rita Garcia, que é coordenadora aqui da comissão, e o André Luiz Gal, administrador André Luiz Gal, que é advogado, é administrador com especialização em administração hospitalar, tem uma vasta experiência no assunto e vai conversar aqui com a gente sobre esse tema tão bacana. Então, para a gente iniciar o nosso bate-papo, para a gente iniciar o nosso Dose de Gestão, eu convido a Rita para falar um pouquinho sobre a CAIS e um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado. Rita, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigada, Érica. Obrigada por você conduzir os nossos eventos com tanto profissionalismo, com tanto carinho, né? E obrigada, André, né, por você ter aceito o nosso convite, por estar aqui debatendo esse assunto com a gente. Primeiro, queria falar para você, André, que a nossa Comissão de Saúde já existe há 15 anos de atividade dentro do CRA-RJ, né? Eu tô na comissão desde 2015. Eu sou novinha, tenho 7 anos só, né? E nós somos em torno de 8 integrantes na comissão, todos com ampla experiência dentro da área da saúde, tá? E nós temos um objetivo para estar fazendo e trabalhando dentro dessa comissão, que é despertar o interesse dos administradores para a área da saúde. E também apoiar os gestores da área da saúde em debater esses temas, porque a gente sabe, né, André, como é complexa a área da saúde, né? Como é difícil. A gente fala o tempo inteiro que o grande problema das organizações de saúde está onde? Na gestão, né? O grande problema está aí na gestão. Então, por isso, a gente tem trabalhado essas questões. E como é que a gente tem trabalhado essas questões? Anualmente, a gente realiza o ENCAD Saúde e a Jornada Carioca de Gestão em Saúde. Nós já estamos no 12º ENCAD Saúde, na terceira Jornada Carioca. E vai ser agora em novembro, tá? Inclusive, você está convidado a participar com a gente. E a gente vai falar sobre tecnologias inovadoras, sobre novos paradigmas para a gestão na saúde, e vamos debater esse assunto. Nós fazemos também algumas lives, a Ademia Live, que a gente chama. E nós temos uma live que está lá disponível no site do CRA, que a gente abordou a questão do que a administração em serviços de saúde aprendeu com a pandemia. Participou desse evento o doutor Guaraci da Somerge, Guaraci da Aerge e doutor Rômulo da Somerge, que a gente encontrou com eles lá no evento em Búzios, né? Que a gente estava lá, o evento da Aerge foi maravilhoso, a gente participou lá. E eles são parceiros nossos e participaram desse evento, que está bem interessante, está disponível no site. Nós temos alguns projetos de capacitação e treinamento também na questão da gestão. Estamos desenvolvendo uma pesquisa de mapeamento do perfil dos administradores, que a Érica deve lançar por agora, né, Érica? Por agora deve estar saindo essa nossa pesquisa e a gente está justamente debatendo essa questão do perfil dos administradores, que é o tema hoje aqui que a gente vai estar discutindo no nosso programa Dose de Gestão. Esse programa Dose de Gestão, a gente realiza esse programa todo mês. E a gente fala sobre diversos temas, né? Segurança do paciente, planejamento estratégico, logística, RH, todos esses temas que são importantes para os gestores saberem da área de saúde e verem o que está sendo feito, o que é melhor, como a gente pode trabalhar para a gente melhorar os processos dos gestores e os resultados. E aí, o nosso tema de hoje, como a Érica colocou, fala sobre o perfil do administrador.
E aí, com a sua experiência, André, há mais de 30 anos na área de saúde, eu queria perguntar para você qual o perfil ideal para um gestor de saúde? O que você acha que o gestor precisa conhecer, saber para ser um bom gestor e apresentar os melhores resultados? Bom dia a todos, bom dia mais uma vez, Érica e Rita, é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Fico lisonjeado aí com o convite de estar aqui com vocês nessa dose de gestão que é extremamente importante, assim, parabenizar ao CRA, né? É muito importante essa iniciativa de vocês de levar, de compartilhar esse conhecimento, né? Assim como você falou, né, eu já estou na caminhada aí há algum tempo, e eu tenho para mim, eu sempre dividi para mim essa questão do perfil do gestor, né, em alguns blocos, né? Desculpa aí ser muito metódico nessa questão, mas quanto ser capricorniano também, então eu divido para mim sempre esse perfil em alguns blocos. Eu tenho um bloco pessoal que, na verdade, diz quem você é, né? Então, assim, ele vai partir dos seus valores, né? Quais os valores que você tem? Eu me reporto aí a uma dose de gestão que deve estar fazendo um ano aí que o Léo Barberis, junto com a Audilene, falava, né, do desafio do gestor, lida com gente, trata com gente, né? Embora ele tenha um aparelho, ele tenha um negócio para gerir, para fazer dar resultado, né, que envolve uma complexidade enorme de profissões, de gente, de materiais, de tudo ali dentro do hospital, ou dentro de uma empresa, seja lá o que for, né? Ele está lidando com gente, ele tem que fazer a gestão de gente. Então, assim, vai muito dos seus valores. Quem você é, como que você construiu a sua personalidade, né? E aí a gente passa por princípios, né? Eu acho que um bom gestor, ele tem que ter uma inteligência emocional muito acurada, muito bem desenvolvida, né? Ele tem que ter foco no seu negócio, mas um foco sistêmico também, enxergar, entender o mercado, entender o momento, entender como que as coisas estão se movimentando, estão acontecendo no seu entorno, né? Ele precisa ser determinado. E aí, quando eu puxo para a saúde, que é a minha área de atuação aí a vida toda, a determinação é muito importante, porque os desafios são inúmeros, né? Não raro a gente se vê tentado até desistir de determinadas situações, de determinados projetos, de determinados posicionamentos, e aí a gente precisa, né, buscar força e ser determinado nessas questões, ser muito resiliente demais, porque a gente está lidando com pessoas, a gente está lidando com sentimentos, a gente está lidando com emoções, a gente está lidando, de um lado, pessoas cuidando da saúde de outras que estão em busca da sua recuperação de saúde, né? Você vai para dentro de um hospital, se você tem um hospital completo, né, uma estrutura bem complexa, que você tenha todas as especialidades dentro, como eu geri, por exemplo, o Casa Saúde São José, onde a gente trabalhou juntos, né? Você tinha um hospital de alta complexidade com uma maternidade dentro, mas até naquela situação da maternidade, que você tem uma pessoa vivendo um momento de felicidade, porque está chegando uma criança, mais um membro para a família, existe por trás daquilo uma certa insegurança, uma certa ansiedade, se vai dar tudo certo no parto. Já tivemos partos de alto risco, que às vezes o resultado não é o melhor ou não era o que se esperava, né? Então, a gente precisa ser bastante resiliente para poder entender todas essas emoções, entender, enxergar o outro, os desafios que o outro também está vivendo, onde que estão as dificuldades dele, para que a gente possa trazer o equilíbrio para dentro da instituição e fazer o seu melhor, né? A empatia, se colocar no lugar do outro, né? É muito importante no perfil de um gestor, ele mudar de posições às vezes. Eu sempre convidei muito a minha equipe, quando havia algum problema, alguma necessidade, troca de lugar com o outro, vem para a cadeira dele, senta, põe ele sentado na sua e senta na dele, para você poder entender o que o outro está olhando. Eu estou olhando para vocês aqui na tela, né? E vocês estão me vendo. Eu estou na minha casa, vocês estão no escritório, estão na casa de vocês. Coloca-se no lugar do outro, entende qual é a visão, o que o outro está enxergando. Isso é muito importante para o gestor, para ele fazer uma boa gestão, né? Precisa ser uma liderança motivadora, né? As pessoas, há algumas décadas atrás,
elas não seguiam, né? Elas não eram, bem dizer, lideradas, elas obedeciam, né? Então, assim, alguém mandava e elas executavam. Quando você tem uma liderança motivadora, você é seguido, as pessoas vão junto com você. Você não precisa obrigar nada, você não precisa determinar nada, você não precisa ser ditatorial, né? Você traz as pessoas porque elas acreditam, assim como você, no projeto, no objetivo, no que você traçou, na rota que você traçou, elas vão traçando junto com você, né? Então, uma gestão participativa, né, para que um gestor, para os momentos atuais, ele possa exercer uma boa liderança, ele tem que ter uma gestão participativa, e aí ele tem que ser motivador, ele tem que trazer as pessoas têm que olhar para ele e entender que não é só um discurso que está sendo colocado para eles, mas existe sim um objetivo, aquilo é alcançável, eu quero fazer parte desse projeto, eu quero estar junto lá no final da linha, e aí ele traz as pessoas com ele, traz os profissionais com ele. E uma comunicação assertiva, né? E a comunicação assertiva, às vezes, também pede para a gente muito dos outros critérios que eu coloquei antes, porque, assim, a gente tem que ser verdadeiro. E aí o gestor, ele passa por um desafio muito grande, porque nem sempre 100% das informações da comunicação você pode levar para toda a estrutura, né? Você vai cascateando de acordo com os degraus que você tem dentro da instituição, né? Você vai cascateando aquilo, e você tem que ter uma comunicação adequada para cada um dos players que estão com você, né? Para o teu time de alta liderança, você tem uma comunicação, às vezes, muito mais direta, com todo o detalhamento. Depois você vem, não é que você omite, mas você vem moldando, porque como que você vai chegar na base da tua instituição com a mesma comunicação que você está aqui em cima, né? Então, assim, e a comunicação, né? Érica, até me perdoe, porque você, como jornalista, é mestre nisso, mas, assim, eu tenho muito para mim que a comunicação ela é mais de quem recebe do que de quem de quem está fazendo, de quem está levando a comunicação, né? Porque eu posso estar falando uma determinada coisa e quem está recebendo de maneira diferente. Então, buscar ser muito assertivo naquilo que você está informando, no que você está dizendo, né? Tem que ser muito coerente a sua fala com as suas atitudes, né? Porque as atitudes falam muito mais do que as palavras, então eu não posso ter eu estou dizendo uma coisa, estou agindo de maneira inconsistente ou incoerente com aquele discurso, com aquela minha fala, né? E aí tem outro bloco, que é da tua estrutura profissional, né? Que é o que te leva para onde você está ou você estará. Porque uma coisa é quem você é, outra coisa é quem você está, né? Eu, André, sou uma pessoa, acredito eu, que muito daquilo que eu falei há pouco, né? Mas onde eu estou? Eu já estive em muitas situações, eu já estive em muitas posições. Em que posição que eu estou hoje? Então, para que eu estive, para que eu estou, né? Que eu estou, eu preciso trabalhar muito a minha formação. Então, por isso que ano após ano eu fui investindo na formação, nas especializações, para que eu pudesse corresponder a toda a responsabilidade de fazer a gestão de uma instituição de saúde, né? As especializações, porque você tem a sua formação, eu fiz direito de primeira formação, depois eu fiz administração de segunda formação, fiz especialização em gestão de saúde, fiz os meus MBAs todos focados em gestão de saúde, porque eu entendia que quanto mais complexo vai ficando a gestão, mais eu tenho que estar preparado para corresponder a essa complexidade. André, né? Desculpa te cortar, mas isso foi uma exigência da instituição ou uma necessidade sua que você percebeu como importante para que você exercesse essa sua função, ou ambas, né? Então, Rita, para te responder isso, eu vou precisar voltar um pouquinho no tempo, porque, assim, a vida vai pregando umas peças na gente, né? E eu acho que tudo é muito bem... assim, o universo, ele conspira a favor. Eu tinha um desejo, enquanto menino, de ser médico. Eu fiz vestibular para medicina, passei em medicina, mas as minhas condições financeiras da minha família não me propiciaram isso. E aí eu tive aquele primeiro momento de frustração.
não vou conseguir, não tenho como. E aí eu entendi que eu precisava fazer um curso, eu precisava ter um nível superior para ter melhor qualidade de vida, para me desenvolver melhor, para ter uma vida melhor, eu precisava ter uma formação superior. E aí eu fui fazer Direito. Porque Direito eu podia trabalhar durante o dia e estudar à noite, assim eu fiz em Petrópolis, na Universidade Católica de Petrópolis. E no meio do caminho eu fiquei desempregado, precisei interromper a faculdade por um semestre, e a oportunidade que me veio de trabalho foi dentro de hospital. Eu tinha alguns familiares meus que trabalhavam no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, e eu me negava. Falei, não, hospital não quero, eu não consegui ser médico. Hospital só se eu for obrigado a ir como paciente ou se eu for fazer visita a alguém. E aí não teve jeito, eu precisava voltar a estudar, e eu fui e aceitei a posição, fui para o Hospital Santa Teresa trabalhar como office boy da farmácia, e aí terminei a minha faculdade de Direito, e enquanto eu cursava a faculdade de Direito, eu dizia assim que eu terminar, eu saio do hospital, vou montar o escritório. E cheguei a montar com 2 colegas da faculdade, nós montamos um escritório, eu trabalhava a maior parte do dia no hospital, saía no meio da tarde, que eu pegava muito cedo, ia para o hospital, ficava até altas horas da noite trabalhando no Direito. Até que um dia, aí respondendo o que você me perguntou, eu respondi uma provocação. O meu superintendente virou e falou assim, olha, você é um bom profissional, você está crescendo bastante na empresa, eu já tinha alçado outros degraus dentro do hospital, eu estava como gerente comercial da instituição, falei assim, eu só preciso de uma coisa, você tem que tomar uma decisão, ou você vai ser um advogado, ou você vai ser um administrador. Aqui nós estamos precisando de administradores, advogado não. Eu falei, você, administrador. Saí da sociedade do escritório e continuei na gestão. Falei assim, então, eu preciso ser o melhor gestor possível. E aí a primeira coisa que eu fiz, terminei o Direito e fui fazer uma especialização. Eu ainda em Petrópolis, eu descia para o Rio de Janeiro todo sábado, ficava o dia inteiro fazendo uma especialização em gestão de saúde, terminei essa especialização e, na sequência, eu fui promovido e vim transferido para o Rio de Janeiro, para um outro hospital do grupo, né? Foi onde eu te conheci, lá a gente teve o prazer de trabalharmos juntos, né? E dali, para mim, foi uma constante, Rita. Aquele desafio que eu recebi da instituição, você precisa decidir que rumo você vai seguir, né? E eu tomei a minha decisão, não foi forçado, eu poderia ter saído do hospital e ter ido trabalhar e militar no Direito, né? Eu tinha formação para isso, mas o hospital já tinha me envolvido, eu já tinha entendido que eu não entrei como médico, mas eu entrei como gestor, e ele estava me entregando, o universo estava me ajudando a me entregar aquilo que eu tinha o desejo de fazer. E tão nobre quanto, né, que é você dar condições para que a medicina aconteça, para que ela seja exercida. E aí eu mesmo fui me cobrando cada vez mais, fui me exigindo cada vez mais, por conta disso eu fui fazer todas as outras especializações que eu fiz, né, inclusive uma com uma extensão na Espanha, conhecendo o sistema de saúde da Catalunha, que me foi muito rica também, e assim eu tenho seguido ao longo desses 30 anos, né, buscando aperfeiçoar a minha formação, abrir o meu horizonte, ter uma visão cada vez mais ampla e estratégica, né, para que eu possa corresponder à complexidade que o setor exige. E tenho certeza também que a formação em Direito te ajuda muito, né, como gestor, né? Eu sou psicóloga e sou administradora, eu também... Muitas pessoas falam para mim, você abandonou a psicologia. Não, tudo que você falou aí de gestão de pessoas, a gente tem que ter um conhecimento de psicologia, saber lidar com as pessoas, isso é super importante, né? Então, parabéns, o seu currículo é belíssimo, belíssimo. Obrigado, Rita. E aí eu queria te fazer uma outra pergunta. Como é que se enxerga o mercado atual do setor de saúde? Como é que está esse mercado? Cita alguns exemplos. As organizações estão querendo administradores, estão buscando administradores. Me fala um pouquinho sobre isso, você que tem esses 30 anos aí de experiência na área. Nossos administradores gostariam de saber um pouco, né, sobre isso. Então, eu vejo assim, a gente vem de... É impossível qualquer assunto que a gente for falar hoje em dia, né, vai ser impossível a gente não perpassar sobre os 2 anos e meio últimos que a gente vivenciou, que foi da pandemia, né? Isso veio para
ter uma grande transformação na vida de todo mundo, em todas as instituições, eu acho que no planeta como um todo, né? Desde a natureza até nós que a ocupamos e deveríamos tratá-la melhor, mas fazemos todos parte, né, desse grande sistema vivo que é o planeta. Nós tínhamos, entre 2010 e 2020, segundo dados da Federação Brasileira de Hospitais, a gente tinha em um universo entre 6.900 hospitais, caímos até 2020, a gente perdeu aí alguns hospitais e a gente foi para 6.600 hospitais, né? Em 2022, a gente está aí por volta desse número, e a gente teve, dentro desse número, a gente tem aí 4.000 e poucos hospitais, que são hospitais da rede privada. Desses da rede privada, pouco mais da metade, pouquinho mais, 55%, eu acredito eu, da rede privada, são de hospitais filantrópicos, né? Hospitais que vêm aí, que receberam essa missão há décadas atrás, há mais de século, que foi quem começou a cuidar da saúde, né? Fazer as casas de acolhimento, de tratamento, as santas casas, depois começaram a surgir os hospitais de famílias de médicos, de grupos de médicos, até que algumas décadas atrás, acredito cerca de 3 décadas atrás, se abriu aí uma visão para olhar a gestão com um pouco mais de profissionalismo e pensar na sustentabilidade dos hospitais. Isso veio caminhando, a gente tem hoje, né, os mesmos hospitais filantrópicos, muitos ficaram pelo caminho, né? Hoje a gente começa a ter um movimento até de incorporação de hospitais filantrópicos por grupos financeiros, por fundos que estão olhando a saúde do Brasil como uma grande oportunidade, né, por conta de tudo que ela envolve, por conta de tudo que ela movimenta, profissionais, a quantidade de profissionais que a gente tem, a quantidade de produtos, de serviços que a gente envolve dentro de uma instituição hospitalar, ela é gigantesca. Eu costumo dizer que o gestor hospitalar ele é um mini prefeito, porque ele tem uma complexidade de uma cidade na mão dele dentro de um espaço lá que está sob a responsabilidade dele, né? Muitas profissões, muitos negócios, muitos serviços acontecendo, muitos materiais, medicamentos, uma série de coisas, uma infinidade de coisas sob a gestão dele. Então, assim, você começou a ter um movimento de aglutinação, grandes grupos se formando, né? Investidores entrando, fundos de investimento se associando a esses grupos, e aí foi havendo uma concentração. Hoje você tem os hospitais públicos com um desafio enorme para fazer a sua perenidade, a sua subsistência. Você tem uma massa de hospitais que ainda pertencem a grupos de médicos, a famílias, né, nós intitulamos dos independentes. Esses hospitais estão aí tentando sobreviver, e a pandemia castigou bastante alguns. Eu tenho falado com vários amigos que fazem a gestão, que são proprietários de hospitais com esse formato, com esse perfil, e eles vêm tentando sobreviver, e alguns até tentando sobreviver e rezando para que sobreviva bem e que alguém olhe para ele com o interesse de fazer uma parceria ou até mesmo fazer a aquisição da sua instituição. E temos uma outra fatia, né, embora menor, né, mas de muita importância, que são os grandes grupos ou os hospitais, embora independentes, mas que têm já uma robustez maior. Então, a gente teve esse momento, e isso está cada vez mais acelerado, de você ter os hospitais públicos cumprindo esse seu desafio, especializando os profissionais, buscando uma especialização para poder subsistir. Você tem os hospitais filantrópicos que estão a grande maioria, e aí se a gente tira os hospitais filantrópicos que pertencem a grandes grupos, como alguns que eu já tive o prazer de trabalhar, esses conseguem ainda sobreviver
com um pouco mais de tranquilidade. Mas a grande massa dos hospitais filantrópicos passa por um momento muito difícil, né, que foi agora, ou que pode ser agora, ainda mais afetado e como é que eu vou dizer, achatado por conta de uma legislação que vem fazer jus a uma faixa de profissionais extremamente importantes, sem os quais os hospitais não acontecem, que é a enfermagem, merecidíssimo isso, mas que não se teve a preocupação, né, de olhar de maneira ampla os impactos que isso vai trazer, de buscar as fontes geradoras de receita, né? Então, a gente precisa remunerar adequadamente a enfermagem, que é o grande contingente de profissionais dentro de um hospital. Mas, ao mesmo tempo, os hospitais estão sem condições financeiras para isso. E aí você tem um grupo menor, né, de instituições que vão crescendo, vão fazendo as suas aquisições, analisam, né, faz um due diligence muito, muito minucioso para analisar o quanto que esse hospital tem de potencial. Se ele está mal gerido, se ele não está bem financeiramente ou administrativamente, mas ele tem um potencial, esse hospital me interessa, eu faço a parceria, ou eu entro com capital, entro com gestão, suporte de gestão, ou eu faço mesmo a aquisição do todo ou da maior parte das ações para que eu tenha o controle sobre aquela instituição, mas os outros vão ficando, né, e vão ficando à míngua e vão correndo risco de desaparecer. Nós tivemos aí, pós-pandemia, a gente teve um crescimento de hospitais, novos hospitais foram inaugurados, mas você não vê um hospital sendo inaugurado por um grupo de médicos, por uma família, por uma instituição filantrópica. As mais fortes acabam crescendo, acabam incorporando outras também congêneres, ou até criam um serviço novo, uma unidade nova. Mas a massa mesmo, a grande maioria que estão aí nos rincões do país suportando a saúde, às vezes é a única fonte de suporte à saúde daquela comunidade, essas estão numa situação cada vez mais difíceis, né? Então, a gente vive um momento aí, eu acho que a pandemia também trouxe isso, um momento aí de rearranjo dentro do setor, onde a gente vai precisar buscar alternativas, não só de gestão, mas financeiras, para suportar o Sistema Único de Saúde, que é o que faz a saúde do país acontecer. E aí, quando eu falo de Sistema Único de Saúde, a gente não está falando só do público, a gente está falando do contexto de participação de todos, né, de todos os setores, mas os hospitais públicos precisam ter as suas fontes de receitas preservadas, olhadas com muita estratégia, com muito carinho. Os filantrópicos precisam ter um olhar para eles, volto a dizer, alguns são a única fonte, o único socorro, a única assistência que existe em determinadas localidades. E os demais, né, para que mantenham a força geradora aí de emprego, de desenvolvimento, de tecnologia, de inovação para dentro do setor como um todo. Então, eu costumo dizer que no caos estão as grandes oportunidades, né? No pós-guerra sempre vem as grandes invenções, a humanidade dá um salto de qualidade de tudo, né? Então, eu acho que a pandemia também veio para isso, para ajudar a gente a enxergar, né? Depois de todos os traumas que a gente enfrentou e ainda vem enfrentando as suas sequelas, eu olho de maneira muito positiva o mercado. Eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Eu acho que existem oportunidades enormes, né? E o gestor, seja ele que fez a formação específica para a gestão hospitalar, nas universidades que têm esse foco, né, que já forma um gestor para atuar em gestão de saúde, ou aquele gestor que fez a especialização em saúde, né, ele tem um mar de oportunidades enormes. Às vezes a gente não está atento para isso, a gente não está enxergando isso. Vem outros profissionais do entorno, enxergam isso, fazem a sua especialização. Eu, por exemplo, por opção minha, eu quis fazer a formação mesmo e depois fazer as especializações. Então, eu era advogado, fiz direito, fiz 4 anos de administração, desde o início, desde de estagiário, eu fiz questão de ter o meu CRA, minha carteirinha de estagiário, depois, quando me formei, fui lá fazer a minha carteira, né, a minha habilitação. É isso que me habilita. Eu sou administrador,
Eu tenho meu CRA, tenho um orgulho enorme disso, né? Parabenizo mais uma vez o CRA por tudo que ele traz, por tudo que ele incentiva, né? Por tudo que eu acho que ele tem que cobrar e precisa cobrar mesmo, a gente precisa ter habilitação. Então, se eu sou advogado, eu fui bacharel em Direito, eu me formei bacharel em Direito, fiz a minha prova de proficiência, né, que antes era muito pior, eu fazia uma prova escrita, passando na prova escrita, eu era arguido numa bancada para falar sobre tudo que eu fiz durante 5 anos de Direito, eu era arguido e a bancada podia me cobrar o que quisesse, eu precisava passar naquilo. Hoje eu considero que a prova da ordem está um pouco mais fácil, em contrapartida tem muito mais gente ficando no caminho, né? Mas se eu não tiver a minha carteira da OAB, eu só sou bacharel em Direito, eu não posso participar de uma audiência, eu não posso fazer a defesa de ninguém no processo, eu não posso representar, né, um cliente. Se eu quero ser médico, eu tenho que fazer medicina, eu vou fazer meus anos de medicina, eu vou fazer especialização, porque senão eu só saio com a minha formação lá de um generalista, eu vou fazer a minha formação, eu tenho que ter o meu CRM. Então, assim, todas as profissões defendem muito e buscam o seguinte: você tem que ter legitimidade para você atuar. E aí eu quis puxar uma brasa um pouco mais apimentada para isso, porque, assim, senão as pessoas acham que gestor qualquer um pode ser. E esse qualquer um pode ser, eu não estou falando de maneira pejorativa, não. Eu sei que nós temos pessoas em outras profissões com uma capacidade, com uma visão, com um preparo, com todos aqueles requisitos que eu comecei a minha fala falando, né, muito fortes, muito bem estruturados. Mas a gente precisa entender que, para você ser gestor, as outras cadeiras, as outras faculdades, as outras profissões, elas não cobrem todas as cadeiras, todas as disciplinas que a gestão pede, né? Então, aí você vê, não raro você encontra médicos na cadeira principal de uma instituição hospitalar, um excelente médico, uma excelente formação, uma personalidade fortíssima, né, com todos aqueles requisitos que, no meu ver, são extremamente importantes, mas ele não teve na cadeira dele, não teve uma cadeira na formação dele que pudesse levar para ele o conhecimento de gestão, de economia da saúde, né, de gestão de pessoas. Então, tudo aquilo que a administração cobre, né, na nossa formação, e aí, numa especialização, você não tem na mesma amplitude, mas você acaba sendo suprido dessas carências que você tem quando você faz um outro tipo de formação. Se você não tem isso, você tem uma excelente pessoa sentada numa cadeira não conseguindo fazer o seu melhor, porque existem lacunas, existem gaps que precisam ser supridos, né? Como também o administrador, a gente tem debatido muito na nossa comissão de saúde, né, a necessidade de uma certificação do profissional de administração em saúde, né? Ele tem que conhecer um pouco da área da saúde para poder atuar dentro desta área, né? Então, eu sou docente de algumas universidades, como convidada, né, dos cursos de gestão em saúde. Eu vejo muito médico, enfermeira, grande maioria, fazendo curso de gestão em saúde, que eu acho isso sensacional. Elas estão se preparando, as enfermeiras, os enfermeiros, os médicos, os fisioterapeutas, para atuar nessa função, porque existe uma brecha enorme de gestão dentro da área de saúde. Eles estão ocupando esse espaço. Então, a gente tem procurado incentivar os administradores a ocuparem também esse espaço. Ele tem este outro conhecimento que você colocou aí como fundamental, de gestão. Falta conhecer o quê? A área da saúde. Então, vamos fazer MBA, vamos fazer pós-graduação de gestão em saúde, conhecer esse mercado, que tem um espaço enorme para crescer, né? É uma carência que nós temos de bons gestores. Exatamente. Então, o que você está falando, eu acho sensacional, André. Sabe, Rita, assim, durante muitos anos, né, eu ocupei a principal cadeira de algumas instituições hospitalares, e eu não vou te negar, se eu tivesse que contratar um gestor para uma determinada área do hospital que fosse de gestão e não da assistência, né, e eu fosse avaliar, eu vou passar por todos esses requisitos que eu falei.
Mas se eu tiver, por exemplo, se eu estiver escolhendo um diretor de supply chain, por exemplo, de suprimentos para a minha instituição, eu tiver lá um profissional que fez uma especialização em administração na área da saúde, eu vou preferir, porque ele vai ter se inteirado, ele vai ter se aprofundado na complexidade que é uma instituição hospitalar, do que é a área da saúde. Então, eu tenho certeza, quando ele estiver tomando a decisão em relação aos suprimentos, à aquisição dos suprimentos, em relação a custo, quantidade, qualidade, ele vai estar suprido, né, desses conhecimentos para fazer com que aquilo seja adquirido da melhor forma possível e utilizado da melhor forma possível também. Então, é muito importante isso, né? Conclamo aí os meus colegas administradores que ainda não estão olhando para a área da saúde como uma grande oportunidade, que repensem, né? Quer ver uma coisa bacana para fazer? Vai lá e visita todas as doses de gestão que estão ali no site do CRA e bebe, né, de todo o conhecimento que foi compartilhado aí por profissionais de extrema excelência ao longo dos anos aí com vocês. Vai lá entender o quão complexa ela é, mas o quanto de oportunidades que ela traz. Né? E é uma cachaça, né, a área da saúde. Muito. A gente entra e não consegue sair, né? Não consegue mais sair. Entrei na área da saúde, nunca mais saí. Não consegue. Não consegue. Hoje em dia, né, de alguns anos para cá, cerca de 5 anos para cá, eu não faço mais gestão de hospital. Acho que a gente vai fazendo aquela curva da gente, que a gente vai assumindo outras posições, né? A gente, enquanto pessoa, enquanto profissional, quer ter essas conquistas, e aí daqui a pouco você entra numa curva que é abrir espaço, trazer outros profissionais para que passem por aquela experiência que você teve, e você vai contribuir com esse setor que é maravilhoso, que é essa cachaça que você falou que é a saúde. A gente vai contribuir de outra forma, né? E assim eu fiz. Eu fui gestor hospitalar durante 24, 25 anos, depois eu fui para uma grande instituição, um grande grupo internacional, que tem um grande grupo hospitalar aqui e operadora no país. Eu fui ser diretor comercial desse grupo, diretor nacional comercial, e aí eu usava e usei todo o meu conhecimento de gestão de hospital para poder vender, levar para as operadoras da melhor maneira possível todos os benefícios que todas aquelas instituições hospitalares que eu representava poderiam e podiam e oferecem ao mercado, aos seus clientes, né? Então, depois disso, eu tive uma passagem na ANAP, né? Que é uma instituição, São José, Casa São José, uma das fundadoras, nós estávamos lá quando São José aderiu à ANAP, ajudou a fundar a ANAP, né? Então, passei por lá uma importância enorme que a ANAP tem de defesa do setor, de defesa das instituições hospitalares, seja em Brasília, defendendo as necessidades. Então, assim, existe um mar de oportunidades enorme, né? Eu acho que o gestor hospitalar precisa ocupar esse espaço. Eu acho que o administrador, que ainda não conhece a fundo o setor, precisa se aprofundar e enxergar o mar de oportunidades que está dentro dele, mas, assim, precisa se especializar. Porque, senão, assim, sem demérito nenhum, a gente vai continuar abrindo, né, os cursos de especialização, e aí você vai neles, tem vários aí no país, muito bons, né, muito bem estruturados, e eu conheço, às vezes você vai numa turma, às vezes você vai dar uma aula, às vezes você é convidado para dar uma aula de determinado assunto, você chega lá, você tem uma turma com 30 pessoas, aí você encontra 4 administradores que estão fazendo uma especialização, aí você encontra, aquilo que você falou, um monte de médicos, um monte de enfermeiros, engenheiros, uma vasta, uma infinidade de outros profissionais que estão lá dentro, se especializando em saúde, porque enxergaram uma oportunidade enorme nesse setor, e ela existe. Poxa, André, adorei a sua participação aqui no nosso Dose de Gestão, não é, Érica? O que você achou, Érica?
Eu estou encantada com a experiência, pelo que ele falou, com o carinho que ele fala das profissões dele. Eu acho isso muito importante para ajudar os profissionais a se engajarem, que tem que ser assim, né? Falar com carinho, falar com amor. Como disse a Rita, gestão é uma cachaça, né? Gestão de saúde mais ainda. Eu adorei, foi muito bom, André. Muito obrigada pela sua presença aqui no Dose de Gestão. Eu que agradeço. Mais uma vez, parabenizo Rita, você e toda a comissão do CRA. Conclamo novamente os meus colegas administradores para que façam parte, para que olhem no setor saúde com um pouco mais de carinho, de atenção, né? As oportunidades estão aí, mantenham o seu registro em dia, cobrem que os colegas também mantenham seus registros em dia. A gente precisa, né? Eu tenho muito orgulho de chegar num local e informar e apresentar o meu CRA. Eu sou habilitado, eu fui certificado pelo meu órgão de representação, pelo meu conselho, e concordo com Rita. Acho que o conselho precisa dar um passo à frente, que é fazer essa certificação de proficiência do profissional, entendeu? Porque senão, assim, a gente... E, assim, sem demérito também, gente, eu tenho muito respeito por tudo e por todos, mas, assim, senão a gente coloca todo mundo no mesmo nível, entendeu? E a gente sabe que não estamos, né? Uma pessoa que corre atrás, que se especializa, que tem esse olhar, que tem esse comprometimento, ele tem que ser olhado de maneira diferente, né? E aí eu entendo que o CRA é o melhor instrumento para fazer essa avaliação e essa certificação. Sucesso sempre para vocês, foi um prazer enorme estar com vocês, muito queridas, né? Sucesso para o CRA sempre, longevidade para todos nós, e vamos trabalhar bastante, porque o setor de saúde está aí, querendo gente boa para fazer com que ele sobreviva, e mais que sobreviva, que ele se especialize e se fortaleça cada vez mais. Parabéns pela sua explanação aí, foi fantástica, e muito, muito, muito obrigada. Gosto de você como pessoa, como profissional, você sabe disso, nos conhecemos há muitos anos, e continue assim, André. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Rita. Eu costumo dizer o seguinte, as amizades verdadeiras, as pessoas que a gente gosta de verdade, a gente não precisa estar no dia a dia com elas, a gente pode ficar, às vezes, até mais de anos sem ver, mas em nada diminui o carinho, o afeto, a admiração. E a minha por você só faz crescer. Obrigado por tudo sempre. Obrigada, Rita. Obrigada, André. E obrigada a você que assistiu esse Dose de Gestão no mês do profissional da administração, no mês da segurança do paciente. É sempre muito bom ter a sua audiência. Eu aguardo você no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.